caso terrível ocorreu em 2015 e vocês vão ver que essa vítima testemunhou em seu próprio caso de homicídio. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Julie Malinowski nasceu em 26 de agosto de 1983 em Ohio e veio de uma família muito amorosa. Sua infância foi repleta de risos e alegria. Ela era muito próxima do seu irmão mais novo, Patrick, e amava profundamente a irmã Danielle. A beleza de Judy era inegável e a levou a brilhar em concursos de beleza locais. Em 2001 foi coroada a rainha do baile. Após concluir o ensino médio, ela começou na Universidade Estadual de Ohio. Mas o que realmente a destacava não era sua aparência, e sim seu coração. Ela possuía a rara habilidade de amar as pessoas sem julgá-las, de animá-las quando estavam tristes e de fazer com que todos ao seu redor se sentissem acolhidos. A energia de Judy era contagiante. Ela era vibrante, divertida e muito gentil. Ela pensava em seu futuro e queria ter uma casa aconchegante, uma família amorosa e ser mãe de 2 filhos. Esse sonho parecia estar ao seu alcance quando ela se casou com um homem chamado Ron. Eles tiveram 2 filhas, Kaylin, nascida em 12 de março de 2004, e Madison, nascida em setembro de 2007. Essas meninas eram o mundo de Judy. Ela costumava dizer que elas eram as cores que pintavam seu coração. Ela sempre se certificava de que elas soubessem que eram valorizadas e que a bondade importava mais do que qualquer coisa. Mas durante a gravidez de Madison, sua vida mudou. Ron a traiu e a confiança que antes sustentava o casamento se despedaçou completamente. O lar, em que antes era um lugar seguro e acolhedor, começou a desmoronar e ela pediu o divórcio. Mas não foi só isso. Ela lutou contra um câncer no ovário e venceu, pelo menos por um tempo. Em 2006, o câncer retornou. Os médicos tiveram que realizar uma esterectomia, uma cirurgia complexa para remover seu útero, e às vezes outros órgãos, como os ovários ou as trompas. A recuperação foi brutal. Ela conviveu com dores constantes e insuportáveis e precisou recorrer a analgésicos fortes. Naquela época, os remédios para a dor prescritos eram distribuídos com muita facilidade e muitos pacientes, assim como a Judy, tornaram-se dependentes sem perceber. A situação piorou quando seu plano de saúde parou de cobrir seus medicamentos. Desesperada e ainda sentindo muita dor, Judy recorreu a traficantes de rua para conseguir o que precisava. Foi assim que ela ficou viciada em heroína. Mesmo assim, sua família nunca desistiu dela. Eles estiveram ao seu lado em cada recaída, em cada internação hospitalar e em cada momento em que ela tentou encontrar o caminho de volta. Apesar de todos os problemas que ela enfrentava, Judy continuou tentando criar suas filhas da melhor maneira possível. E sua família a ajudou no que pôde para que ela conseguisse vencer o vício. Aos poucos ela se recuperou. Deu grandes passos à frente, alugou seu próprio apartamento e passou a morar com outras mulheres que também estavam em recuperação, sóbrias e reconstruindo suas vidas. Ela frequentava reuniões dos Narcóticos Anônimos várias vezes por semana, mantendo-se sóbria, concluiu um programa de reabilitação e vivia com o auxílio-doença devido à sua condição médica, o suficiente para sobreviver. Sua mãe contribuía pagando as contas quando podia, e por alguns anos, Judy finalmente alcançou o melhor momento de sua vida em muito tempo. Então, em 2014, tudo mudou quando ela recebeu uma mensagem no Facebook de um homem chamado Michael Slager. Eles não eram completamente estranhos. Michael era amigo de Ron, ex de Judy, alguém do mesmo círculo social que havia desaparecido por anos, e de repente reapareceu. O Michael então entrou em contato e os dois começaram uma grande amizade e logo se tornou um relacionamento amoroso. Os dois permaneceram muito conectados até que a Judy teve uma recaída e voltou a usar drogas. A partir daí, as coisas começaram a desmoronar. O que Judy não sabia era o quão sombrio era o passado de Michael. Michael tinha um longo histórico criminal que incluía desde roubo e perseguição até violência doméstica e sexual, agressão, invasão de domicílio e até mesmo colocar crianças em perigo. Em determinado momento, ele chegou a ser fichado como agressor sexual. Sem perceber,
Judy colocou a si mesma e suas 2 filhas em contato com alguém perigoso, alguém que poderia representar uma séria ameaça à sua segurança. Sua mãe a alertou repetidas vezes, sabendo que tinha alguma coisa errada com Michael. Mas Judy permaneceu no relacionamento, dizendo: "Não se pode julgar um livro pela capa", na esperança de enxergar algo diferente. O relacionamento, porém, rapidamente se tornou tóxico. Em maio de 2015, a situação se agravou tanto que a polícia teve que intervir. As brigas eram barulhentas e violentas. Judy gritava, tentava se defender ou fugir do local, mas Michael a ameaçava e a controlava para que obedecesse. Ele conseguiu enganá-la mostrando que a polícia estava ao seu lado para mantê-la com tanto medo que ela não conseguisse reagir, e esse medo a mantinha presa. Em seu relacionamento caótico, Michael nunca usou drogas, mas era ele quem fornecia para a Judy. Isso a tornou cada vez mais dependente dele, pois ele controlava justamente aquilo que ela não conseguia mais viver sem. Seu vício aprendia ele, dando a Michael poder absoluto, sabendo que ele era o único que podia satisfazer seus desejos. Bonnie, a mãe de Judy, tentou inúmeras vezes tirar a filha daquela situação, mas Judy não percebia o quão grave aquilo era. Michael a havia ameaçado de morte, e o relacionamento deles já havia se tornado violento cada vez mais. Ela tentou pedir ajuda à polícia, mas eles a trataram apenas como uma viciada e se recusaram a levá-la a sério. Então chegou agosto de 2015, quando Judy tomou uma decisão corajosa. Ela queria sair daquela situação. Planejou se internar em uma clínica de reabilitação em Ohio, na esperança de finalmente se libertar do vício e de Michael. No dia 2 de agosto, Michael concordou em levá-la de carro. Mas ao chegarem, Judy entrou em pânico e disse que ainda não estava pronta. Pediu para fazer uma parada rápida para comprar cigarros e ligar para a família, uma última vez, antes de ir para a clínica. No caminho para um posto de gasolina, uma discussão começou e rapidamente se intensificou. Quando chegaram até o posto de gasolina, a tensão era insuportável. Michael entrou para comprar cigarros, enquanto Judy saiu do carro para se acalmar. Quando ele voltou e a encontrou do lado de fora, a briga explodiu. No momento de fúria, Judy jogou sua bebida nele. Michael correu até o carro, pegou um recipiente com gasolina e despejou sobre ela. Então, num ato de crueldade impensável, acendeu um isqueiro e ateou fogo nela. Testemunhas gritaram e ligaram para a emergência, enquanto o corpo de Judy se transformava numa tocha humana. E Michael simplesmente ficou parado, assistindo, enquanto ela queimava viva, em uma dor inimaginável. Quando a polícia chegou, pensou que se tratava de um pequeno acidente, talvez um vazamento de gasolina que deu errado. Mas o que encontraram foi uma cena brutal. As roupas de Judy haviam derretido e se fundido à sua pele. Michael tentou alegar que tudo foi um acidente, dizendo que ela havia derramado gasolina em si mesma e depois acendeu um cigarro. Ninguém acreditou nele. Por fim, ele admitiu tê-la encharcado com gasolina, mas continuou insistindo que as chamas foram um acidente. Mesmo em sua confissão, ele continuou mentindo. O que Michael não sabia era que tudo havia sido gravado. As imagens de segurança de um banco próximo registraram toda a cena. Quando os detetives conseguiram a gravação, correram para o hospital onde Judy estava sendo tratada. Reuniram-se em uma pequena sala, policiais e investigadores, e assistiram à gravação em silêncio. Ninguém disse nada, apenas choque e horror estampado em seus rostos. Mais tarde, um canal de TV até mesmo exibiu o vídeo, alertando os telespectadores sobre seu conteúdo perturbador. Enquanto isso, Judy estava à beira da morte. Os médicos não conseguiam prever se ela sobreviveria às próximas horas. Mais de 90% do seu corpo estava coberto por queimaduras de 3º e 4º grau. Sua pele havia desaparecido. Seu corpo estava destruído. A mãe de Judy foi informada do que tinha acontecido e foi até o hospital. Quando Bonnie chegou, passou pela sala onde Michael estava sendo atendido. Ela parou e perguntou onde estava Judy. Michael começou a gritar. Foi um acidente, antes que a polícia levasse Bonnie embora. Ela rezou durante todo o caminho pelo corredor, mas nada poderia tê-la preparado para o que estava prestes a ver. A irmã de Judy desmaiou no corredor quando viu a cena. Os médicos usam um cálculo para estimar a taxa de sobrevivência após queimaduras graves, com base na idade e na porcentagem de queimadura. Para Judy, de 31 anos, com 90% do corpo queimado, o número indicava uma taxa de mortalidade de aproximadamente 110%. Isso significava que não havia esperança médica.
Os detetives temiam que ela morresse antes que pudesse obter o seu depoimento. Eles precisavam ouvir a verdade dela. Quando perguntaram aos médicos se ela podia ser brevemente despertada, a equipe concordou. O detetive disse mais tarde que Judy mal tinha orelhas e que eles não tinham certeza se ela conseguia ouvir. Mas quando a interrogaram, Judy respondeu. Quando perguntaram se ela havia jogado gasolina em si mesma, ela balançou a cabeça negativamente. Quando perguntaram se Michael havia feito isso, ela assentiu firmemente. Aquele único gesto mudou tudo. Durante sua internação, Judy passou por mais de 50 cirurgias e procedimentos médicos. Seu coração parou 7 vezes. Ela sofreu múltiplas infecções graves que causaram febres perigosamente altas. As queimaduras em suas costas e no quadril eram tão extensas que os cirurgiões não conseguiam operá-la. Ela estava fraca demais até mesmo para deitar de bruços. Só a troca dos curativos era uma agonia. Ela suportou inúmeros enxertos de pele e cirurgias reconstrutivas, muitas das quais fracassaram. Os danos foram devastadores. Judy perdeu o cabelo, vários dedos e ambas as orelhas. Sua voz era quase um sussurro, pois suas cordas vocais foram destruídas. Ela passou semanas em coma, enquanto seu corpo lutava para sobreviver. Respirar tornou-se uma batalha. Mover-se era uma tortura. Ainda assim, Judy demonstrou uma força inacreditável. Sua família nunca a abandonou, agarrando-se a ela a cada respiração. Mesmo inconsciente, ela cerrava os dentes. Sua mãe disse que era como se seu corpo estivesse gritando: "Eu não vou desistir." Enquanto isso, Michael estava deitado em um leito de hospital, com apenas ferimentos leves. A polícia informou que ele estava preso e que todo o ataque havia sido gravado por câmeras. Ele foi acusado de incêndio criminoso qualificado e agressão dolosa, embora insistisse sua inocência. Em um vídeo gravado no hospital, Michael pôde ser ouvido dizendo: "Eu não pensei que terminaria assim." Nos primeiros meses do caso, os promotores, de forma assustadora, estavam apenas esperando que Judy morresse. Só então poderiam acusar Michael de assassinato e pedir a pena de morte. O promotor disse: "Talvez eu nunca veja um caso mais merecedor de pena capital em toda a minha carreira." Mas aconteceu algo que ninguém esperava. Judy sobreviveu. Apesar do corpo todo queimado e da dor inimaginável, ela se recusou a desistir. Sabia que jamais se recuperaria completamente, mas sua determinação só aumentou. Ela decidiu transformar seu sofrimento em propósito. 2 meses após o ataque, quando finalmente viu seu reflexo pela primeira vez, ela fez uma promessa. Faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar outras mulheres como ela. Queria garantir que a lei nunca mais falhasse com as vítimas de violência. Mesmo com a saúde debilitada, Judy insistiu em contar sua história. As lembranças daquela noite a assombravam, mas ela queria que ficassem registradas. Ela chegou a parar de tomar seus analgésicos para que sua mente permanecesse lúcida para o depoimento. O risco era enorme. O estresse de um julgamento poderia matá-la, mas ela se recusou a ficar em silêncio. Quando chegou o dia do julgamento, os promotores estavam preparados. A equipe de defesa de Michael sabia exatamente o impacto que o depoimento de Judy teria. Vê-la naquele estado, ouvir sua voz, comoveria o júri completamente. Eles sabiam que a condenação era garantida. Então, em um último momento, Michael mudou sua declaração para não contestar as acusações. A declaração de Michael de não contestar as acusações lhe rendeu a pena máxima possível: 11 anos de prisão. Essa pena significava que Judy jamais testemunharia publicamente. Ele a silenciou mais uma vez. Para a família dela foi insuportável. Como um homem que causou tamanho horror pôde enfrentar apenas 11 anos de prisão, enquanto Judy foi condenada a viver em agonia pelo resto da vida? Até mesmo o juiz expressou frustração, dizendo: "A culpa é dos legisladores. Gostaria de poder dar-lhe uma pena maior." A essa altura, as despesas médicas de Judy já somavam milhões. Sua mãe solicitou assistência para as vítimas, mas recebeu uma resposta cruel: "Lamentamos, mas de acordo com a lei de Ohio, qualquer pessoa com substâncias ilegais no organismo não pode ser considerada vítima." Bonnie tentou lutar, recorreu da decisão, mas a resposta permaneceu a mesma: "A lei é a lei." Nenhuma ajuda, nenhum apoio. Foi devastador. Judy e sua família decidiram continuar lutando, não apenas por ela, mas por outras pessoas como ela. Sua luta levou à criação da chamada Lei de Judy. De acordo com essa lei, qualquer pessoa que intencionalmente causar desfiguração permanente ou destruir a aparência de outra pessoa pode enfrentar de 5 a 20 anos adicionais de prisão. A lei não era retroativa, ou seja, não se aplicava ao caso de Judy, mas ela lutou bravamente por ela.
Ela queria garantir que nenhuma outra vítima ficasse desprotegida. Sua filha mais velha também se juntou à luta. Ela compareceu perante os legisladores e deu um depoimento emocionante sobre o sofrimento de sua mãe. Quando Michael sair, eu terei 22 anos. Ninguém sabe quando ou como ele poderá machucar novamente alguém. Judy era uma verdadeira guerreira, mas até o corpo mais forte tem seus limites. Seu estado de saúde piorava constantemente, e os médicos alertaram sua família de que ela poderia não ter muito tempo de vida. Os promotores explicaram que se ela morresse, apenas a versão de Michael da história permaneceria. Foi então que surgiu uma ideia ousada, quase impossível. Judy poderia testemunhar em seu próprio julgamento por assassinato. Não havia precedente legal em Ohio para gravar o depoimento de alguém com expectativa de vida próxima, para ser usado posteriormente em um caso de homicídio. Mesmo assim, o tribunal aprovou. O juiz agendou uma sessão especial na qual Judy poderia gravar um depoimento oficial em vídeo. Para se manter totalmente consciente, Judy teve que parar de tomar seus analgésicos. A única coisa que tornava sua vida menos insuportável. Ela escolheu a dor insuportável em vez do conforto, apenas para garantir que a justiça fosse feita. Em janeiro de 2017, quase um ano e meio após o ataque, Judy prestou seu depoimento completo de seu leito hospitalar com incrível força e calma. Ela enfrentou questionamentos rigorosos, tanto do promotor quanto do advogado de defesa de Michael, sem se abalar. Ela explicou que Michael a estava levando para uma clínica de reabilitação naquele dia, mas que no último momento mudou de ideia. Ela então disse que naquele dia eles pararam em um posto de gasolina. Ela só queria fazer uma ligação para sua mãe e suas filhas e contar como estava se sentindo, que ela queria lhe ouvir a voz delas pela última vez durante um bom tempo. Mas foi aí que as coisas saíram do controle. Os dois começaram a brigar e então o Michael desceu no posto de gasolina e foi comprar cigarros, enquanto ela ficou do lado de fora do carro, tentando se acalmar. A discussão se intensificou. Judy admitiu ter jogado um copo de refrigerante nele, encharcando suas roupas. Foi então que Michael perdeu a cabeça. Ele foi para o outro lado do carro, pegou um galão de gasolina e, sem hesitar, despejou todo o conteúdo nela, inclusive em sua boca. Judy descreveu o rosto dele como sem emoção. Nenhum traço de humanidade, ela disse. Era pura maldade. Enquanto ela gritava e implorava por sua vida, ele apenas a encarava, proferindo insultos, até que finalmente acendeu o isqueiro e a incendiou. Durante o interrogatório, o advogado de Michael tentou desacreditá-la. Ele trouxe à tona o passado dela, uso de drogas, pequenos furtos, até mesmo alegações de automutilação. Histórias que Michael teria espalhado para controlá-la. Judy negou tudo. Ela disse que essas mentiras faziam parte do abuso, ferramentas para mantê-la sob seu poder. Em seguida, a defesa insistiu no assunto do ataque em si. Perguntaram por que ela não correu durante os 30 segundos em que Michael se afastou para pegar o isqueiro. Judy explicou que aqueles segundos passaram muito rápido e que ela só queria tirar a gasolina do corpo. Ela acrescentou que um de seus sapatos se escorregou, impossibilitando-a de se mover ou correr. Em vez de fugir, ela implorou. Prometeu voltar para o carro, ficar com ele, se ele simplesmente parasse. Todo o interrogatório durou 3 horas, repletas de perguntas e sofrimento emocional. Judy prestou depoimento em janeiro de 2017 e menos de 5 meses depois, em 27 de junho, faleceu em decorrência dos ferimentos. No instante de sua morte, Michael Slager foi formalmente acusado de homicídio. Em seu depoimento gravado, Judy foi questionada sobre o que desejava caso não sobrevivesse. Com a voz fraca, porém firme, ela respondeu que queria que Michael fosse condenado por homicídio e sentenciado à prisão perpétua. Em 5 de julho de 2017, Michael se declarou culpado como parte de um acordo. No tribunal, o depoimento gravado de Judy foi reproduzido para todos. O júri sentenciou à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, em vez da pena de morte, que ele provavelmente teria enfrentado se o caso tivesse ido a julgamento. O que mais comoveu a todos foi o perdão de Judy. Apesar de tudo, ela escolheu a compaixão em vez da vingança. Ela poderia ter exigido a execução dele, mas não o fez. Disse que esperava que ele mudasse, que talvez a prisão o obrigasse a encarar o que havia feito. Antes de morrer, disse às filhas que elas eram as cores do seu coração. Em 7 de setembro de 2017, a lei de Judy foi oficialmente aprovada em Ohio. Ela garante que qualquer pessoa que desfigurar ou mutilar deliberadamente outra pessoa enfrentará penas de prisões significativamente mais severas. Um legado nascido da força e coragem inimagináveis de Judy. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês. A gente viu que foi algo terrível que aconteceu com ela, todo esse sofrimento. Ela já tinha uma vida bem complicada antes de tudo isso.
e depois que tudo isso aconteceu, esse ataque, as coisas ficaram bem complicadas, mas ela teve força o suficiente e conseguiu a condenação do seu assassino antes de sua morte. Então, foi um caso diferente que eu trouxe aqui para vocês. Então, deixem as opiniões aqui nos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.